Estamos aqui para falar da luta dos professores, que terá de continuar e vai continuar. Porquê? Primeiro, porque o Ministério da Educação fechou a negociação do regime de concursos sem eliminar todas as linhas vermelhas identificadas pelos professores e, por isso, sem acordo da parte das organizações sindicais. Também porque o Ministério da Educação apresentou uma proposta relativa à carreira docente, a que chamou acelerador, que em relação à recuperação de tempo de serviço que esteve congelado e não foi recuperado, 6 anos, 6 meses e 23 dias, é zero. Ou seja, é uma proposta que não recupera nenhum dos dias que ainda falta recuperar. São exatamente 2.393 dias. Mesmo em relação ao que se propõe resolver, que é promover algumas dispensas de vaga aos 5º e 7º escalões, a proposta exclui a maior parte dos professores e, ao contrário do que anuncia, não só não corrige assimetrias, como provoca novas assimetrias entre docentes no seu posicionamento na carreira. Também vai continuar a luta dos professores porque, em relação a outras matérias, eliminação da burocracia, regularização dos horários de trabalho, monodocência, mobilidade por doença, aposentação, só para dar alguns exemplos, o Ministério continua sem qualquer proposta ou sequer abertura para discutir alguns destes problemas. Continua a luta dos professores porque, apesar da complexidade do problema da recuperação do tempo de serviço, para o qual as organizações sindicais, a SPL, FENPROF, FENE, PROORDEN, CEPLEU, SINAP, SINDEP, CIP e SPRIU, apresentaram uma proposta conjunta, concreta, de recuperação faseada, os governantes não só a ignoraram, como pretendem que o processo negocial em que a mesma deveria ser discutida, a par da do Ministério da Educação de Recuperação Zero, seja despachado esse processo em apenas uma reunião a realizar em 5 de abril. Continua a luta dos professores porque, com a imposição de serviços mínimos a toda e qualquer greve dos professores, o Ministério está a infernizar o dia-a-dia dos professores em muitas escolas e, nessas escolas, são muitas as ameaças feitas aos professores, com injustificações de faltas ou processos disciplinares, que depois não dão em nada, é verdade, mas ainda assim criam um clima intimidatório que leva muitos colegas a terem medo de aderir à greve. E isto significa que fazer greve está a tornar-se num ato de coragem quando deveria ser um ato de liberdade, pois a greve é um direito que no nosso país tem consagração constitucional. Face a este quadro, que continua a ser atentatório dos direitos, desvalorizador da profissão e desrespeitador da condição docente, a luta vai continuar. Vai continuar com a possibilidade de, desde a passada segunda-feira, dia 27, mas sobretudo a partir de hoje, os professores poderem fazer greve a toda a atividade a desenvolver nas escolas que não seja a atividade letiva. E em relação à atividade letiva, poderão fazer greve, se assim o entenderem, ao último tempo de cada dia de trabalho. Será uma greve, uma luta que vai continuar com a realização de uma nova ronda de greves distritais que se iniciará no primeiro dia de aulas após a interrupção letiva da Páscoa. Será uma greve que irá começar em 17 de abril no Distrito do Porto e terminará em 12 de maio no de Lisboa. Pelo meio, a greve percorrerá o país por ordem alfabética inversa, indo de Viseu até Aveiro. São distritos adjacentes, mas ainda assim, pelo meio, a volta é por todo o resto do país. Em todos os distritos, os professores serão convocados para se concentrarem num local, eventualmente deslocando-se para outro. Aqui em Coimbra, em 4 de maio, encontrar-nos-emos aqui na Praça da República e por isso estamos aqui já simbolicamente a antecipar esse momento e desfilaremos até à representação do Ministério da Educação na região centro, a Delegação Regional da DGEST. Será uma greve diferente da anterior greve por distritos, pois pretendemos evitar que o Ministério da Educação possa, como tem feito, requerer serviços mínimos e, dessa forma, atrapalhar a realização da greve.
criar um clima de intimidação nas escolas, impedir professores de fazer greve e gerar a confusão que se instalou em cada escola sempre que houve serviços mínimos. Lembro-me do dia 2 e 3 de março, por exemplo, ou até mais recentemente em outra greve. Assim, em vez de haver um pré-aviso de greve para os 18 dias úteis, ou de serem entregues 18 pré-avisos, um por cada dia da greve, estão a ser entregues, e eu digo estão porque começaram já há 2 dias, 162 avisos prévios de greve, um por cada uma das 9 organizações para cada um dos dias e apresentados esses avisos prévios em dias diferentes. Portanto, cada organização, por si, apresenta o seu pré-aviso de greve, o que significa 9 organizações, para cada um dos dias, o que quer dizer vezes 18, ou seja, 162 pré-avisos de greve para 18 dias úteis de greve. A greve terá início às 12 horas, prolongando-se até ao final do dia. Esta hora de início da greve tem por objetivo retirar a possibilidade de serem requeridos serviços mínimos, sob pena, se isso acontecer, de a greve ser inviabilizada, o que seria absolutamente atentatório e violador de forma ainda mais grave do direito à greve. Portanto, em cada distrito, às 12 horas, estejam os professores a desenvolver que atividade for, ela será interrompida. Os professores entrarão em greve e as escolas deverão deixar de desenvolver toda e qualquer atividade a essa hora e pelo resto do dia. Esta opção tem ainda outro objetivo, que é o de, num processo de luta tão duro e tão prolongado, que tem tido custos financeiros significativos para os professores, aliviar esse custo sem, contudo, fazer baixar a dimensão do protesto e da luta. Também, e em relação a lutas, confirmar a greve nacional em 6/6/23, data que coincide com o tempo de serviço que continua a ser roubado aos professores, 6 anos, 6 meses e 23 dias, e que não é considerado um único dia na proposta de recuperação zero apresentada pelo Ministério da Educação. O Ministério mudou para este dia 6/6/23 a realização de provas de aferição, que não estavam previstas e passaram a estar após a divulgação da data desta greve. Contudo, sendo provas sem qualquer incidência na avaliação dos alunos, que podem ser recalendarizadas e que não constituem uma necessidade social impreterível, não há lugar a serviços mínimos. Também em 6/6/23 voltaremos à rua com uma grande manifestação nacional. Sendo uma terça-feira e por isso havendo aulas no dia seguinte, esta manifestação será descentralizada em 2 pontos, Lisboa e Porto, facilitando depois o regresso a casa dos professores e, portanto, permitindo que cheguem mais cedo e não tenham deslocações tão longas como, por exemplo, os colegas de Bragança ou do Minho a terem que se deslocar a Lisboa. E, portanto, estes 2 pontos de manifestação, Lisboa e Porto, eventualmente de manhã no Porto e à tarde em Lisboa, permitirá, assim, com estes horários, que o protesto de rua dos professores ocupe o dia todo. Outra ação, manter em cima da mesa a realização da greve às avaliações finais, dependendo mais da vontade do Governo e do Ministério da Educação do que dos professores chegarmos em luta a este momento. Entretanto, foi também decidido pelas organizações apelar aos professores que marquem presença nas iniciativas que em todo o país terão lugar em 25 de Abril e no 1º de Maio e, portanto, não concentrando, mas descentralizando a presença dos professores e, nesse dia, distribuirmos um texto aos portugueses e às portuguesas sobre a importância da educação de qualidade, o papel da escola pública nesse desidrato e a necessidade de continuarmos a ter profissionais
devidamente qualificados nas escolas. Também foi decidido levar a exigência de respeito pelos professores e valorização da profissão até às comemorações do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas, 10 de junho, que terão lugar em Peso da Régua. Marcar presença, outra iniciativa, na abertura das Jornadas Mundiais da Juventude, em 1 de agosto, saudando os jovens presentes e informando-os que também em Portugal a profissão de professor está a ser desvalorizada e a deixar de ser atrativa para os jovens, mas que é para alterar essa situação que os professores lutam, dizendo-lhes a eles, aos jovens, que se gostam da profissão, optem por ela e juntem-se à luta. As organizações sindicais entrarão em contacto com a Associação de Professores Católicos para articularem esta iniciativa. É esta a luta que os professores e os educadores irão assumir e desenvolver até verem solucionados os problemas que estão a desvalorizar a sua profissão e a afastar os jovens e que estão na origem da crescente falta de professores nas escolas. Uma última palavra para os portugueses e as portuguesas que, como tem sido público e relatado, concordam em grande número com a luta que os professores estão a desenvolver. Essa solidariedade tem sido muito importante e tem dado mais força aos professores e aos educadores para continuarem uma luta que é sua, mas não é corporativa. É pelo futuro da escola pública, é pelo futuro da educação de qualidade, para que todas as crianças e os jovens possam ter um futuro melhor.